Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos vocês tenham uma excelente noite na presença do nosso Deus, do nosso Criador. Que a graça de Jesus inunde o nosso coração em nome de Jesus para todo sempre. Aleluia. Amados e queridos irmãos, eu desejo que você tenha todos os seus sonhos realizados, porque Jesus nos prometeu que Ele nos dará a paz, nos dará saúde. E eu desejo também que seus filhos, os meus filhos, que todo este país de fato venha conhecer o poder, o milagre da vida, da salvação que Deus nos deu. Aleluia. O dom da vida, Jesus, o Filho de Deus, o que morreu por todos nós. Aleluia. E nos garante a salvação. Eu sou o pastor Jefferson Roque e desde já agradeço pela sua companhia, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo neste trabalho, neste canal. Clique no sininho, deixe o teu like e se inscrevam em nome de Jesus. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero estar orando em nome de Jesus nesta noite, amados, para que o Senhor tire todas as perturbações mentais, perturbações que está envolvendo o lado psicológico das pessoas, pessoas que não conseguem mais tomar decisão sozinha. Quantas pessoas não conseguem mais agir, pensar por si mesmo? Pessoas que estão vivendo situações totalmente terríveis à base de medicação, vive à base de remédios. Isto não é triste, amados? Mas primeiramente as pessoas elas têm que compreender, amados, que existe um remédio espiritual que é a oração. A oração é um remédio fantástico para quem está atravessando momentos de dificuldade, meus queridos, em nome de Jesus. Então eu quero estar contando hoje um fato, uma história que eu conheci, um homem, ele é até do estado do Espírito Santo. Eu conheci ele e ele, infelizmente, ele não sei se retornou para o Senhor, mas eu falo infelizmente porque quando ele me contou essa história, ele estava desviado. E era uma pessoa assim que visivelmente eu identificava que tinha intimidade com o Senhor, sabe? E depois começou a viver uma situação degradante por ter abandonado os caminhos do Senhor. Então, em nome de Jesus, guarde esta palavra no teu coração. Se você está vivendo com ansiedade, depressão, você não consegue mais tomar decisões sozinhos, você está vivendo à base de remédio, se apegue no Senhor, não se afaste do Senhor. Amém? E essa história tem tudo a ver com a vida desse homem que eu vou mencionar aqui agora. Eu conheci esse homem já há uns anos e ele me falava algo assim muito interessante, que ele dizia: a misericórdia do Senhor na minha vida, eu não sou digno, que Deus tenha compaixão de mim. E eu sentia tanta verdade nas palavras dele, a sinceridade, a simplicidade, porque era um homem simples. E eu identifiquei que ele um dia havia servido ao Senhor Jesus. Ele estava naquela situação, mas ele já foi um servo do Senhor, do nosso Deus. Eu perguntei para ele se ele estava desviado, se ele tinha saído dos caminhos. E ele começou a me contar a sua história. Ele falou assim: meu querido, eu estou afastado, sim, dos caminhos. Não consigo voltar. Tenho vontade de retornar, não consigo retornar. E ele começou, amados, a me fazer relatos da vida dele quando ele estava na presença do Senhor. Isto já há muito tempo também. E ele falava que
ele tinha uma intimidade com o Senhor, e o Senhor tinha com ele um mistério, uma intimidade, e o mundo o seduziu. Olha para vocês verem, irmãos, mesmo a pessoa na presença de Deus, Deus usando, a pessoa tendo intimidade com o Senhor, se a pessoa ela olhar para o mundo, ela dá atenção para as coisas do mundo, e isto em qualquer área, seja financeiro, seja sentimental. Quantas pessoas largam a Deus por causa do dinheiro? Quantas pessoas largam o Senhor nosso Deus por causa de uma paixão? Não é verdade? E com ele aconteceu assim. Eu não entrei em detalhes qual foi o motivo da queda dele, mas ele falou que ele estava caído. E ele me falando que quando ele orava, ele falando assim: meu querido, quando eu orava, acontecia tantas coisas, tantos milagres. E ele relatando que certa vez, ele, num momento da oração, ele sentiu tanto o poder do Senhor na vida dele, que ele olhava às vezes para um objeto. Isso é o relato dele. Ele olhava para um objeto. Certa vez ele olhou para um fogão, e ele estendeu a mão assim em direção ao fogão, e ele movia a mão, e o fogão arredava. Se ele movesse a mão para a direita, o fogão movia para a direita. Se ele movesse para a esquerda, o fogão movia para a esquerda. E isso com vários tipos de objeto, de tanto concentrado e penetrado que ele estava ali na concentração do poder de Deus. E ali constata, amados, que o nosso Senhor Jesus fala: se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diríamos uma amoreira: arranca-te daqui, lança-te lá. Então, eu vejo que Deus deu ele uma unção, um poder ali, um mistério, que ele poderia às vezes até arrancar alguém de uma situação de acidente. Você compreende? Vamos supor, alguém fosse ser atropelado. Ele poderia ali estender as mãos e empurrar aquela pessoa para um canto de um passeio. Você entende? Pelo poder de Deus para salvar pessoas. Eu fiquei meditando isso tempos depois. E ele me falou certa vez que ele estava atravessando a cidade onde ele morava, e ele estava saindo do culto, saindo da igreja, e ele tinha que atravessar um lugar. Ele ficou até mais tarde, tinha acontecido um evento na igreja, ele ficou até mais tarde, e ele teria que atravessar um bairro que havia pessoas assim perigosas. Mesmo assim ele foi. Então ele atravessando esse bairro, e ele estava numa rua, e apareceu um grupo de pessoas, apareceu um grupo de homens ali com pau na mão, com coisa, e começou a correr atrás dele, dizendo que pega ele, e ele me contando que ele saiu correndo, e nele sair correndo, ele foi seguindo a rua, e o pessoal aproximando dele. Ele já estava sem forças para continuar correndo. Eles estavam aproximando, e eles gritando com o pau para assaltar ele, né? E talvez até matar, porque estavam com um pedaço de madeira na mão, né? E agredir ele. E ele me contando aquilo assim, mas a maneira que ele me contava era tão forte. E ele falou que ele correndo, e as pessoas atrás dele querendo bater nele, né? Dizendo: pega ele e tal. E ele começou a descer uma rua. Assim, e na medida que estava à noite, o asfalto escuro, e ele correndo, e chegou um determinado momento, as pessoas já estavam assim a alguns metros para alcançar, né? Mas alguns minutos pegaria ele. E ele correndo e clamando na mente, né? Senhor, meu Deus, sem misericórdia. Então ele continuou correndo e seguiu em linha reta. Quando ele chegou a uma certa distância, ele foi percebendo que não tinha as vozes mais perto dele, gritando. Não tinha mais vozes ali atrás dele, os homens atrás dele querendo feri-lo. E ele continuou correndo até chegar um determinado momento que ele não aguentou, ele caiu no chão. Ele caiu e pensou assim: agora eles vão me bater e vão me matar, né? Vão me roubar e vão me matar. E ele ficou lá deitado do outro lado, uma certa distância,
e não ouvia mais as vozes das pessoas. E eu disse do outro lado, porque ele fala que na medida que ele viu que as pessoas pararam de gritar, ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, amados, ele viu os homens a mais de uns 50 metros para trás dele, com as madeiras levantadas assim, né? Nós vamos te pegar, não vamos te pegar. E ele do outro lado. Só que quando ele olhou, certamente, ele viu um reflexo no chão. E ele me fala que ali era uma lagoa, tinha uma lagoa. E ele, amados, correu do outro lado, por cima da lagoa, sem perceber, achando que era o asfalto. E eu falei assim, meu Deus. Mas ele me contava, ele falou assim, irmão, estou te dizendo a verdade. Aconteceu esse milagre, esse mistério na minha vida. Eu atravessei correndo, achando que era o asfalto, achando que era a rua. E na medida que eu fui correndo, as vozes foram ficando para trás e eu clamando a Deus, até chegar a um certo ponto que tinha um morro, né? Geralmente a lagoa é mais baixa, tinha um morro do outro lado. E ele tropeçou e caiu, não aguentou, ficou deitado lá esperando ser agredido. Mas quando ele olha para trás, ele achou que estava correndo no asfalto, mas ele atravessou uma lagoa com mais de 50 metros de extensão. E as pessoas ficaram do outro lado, os homens ficaram do outro lado. Então, amados, olha bem, a gente pode experimentar salvação, livramento, sim, por meio de estar ligado em Deus, por meio de você estar ligado em Jesus. Se você então está vivendo esse momento de perturbação mental, perturbação familiar, perturbação até mesmo espiritual, pega essa história em nome de Jesus na tua vida. Pega essa história. O mundo espiritual é real, muito real, mas os nossos olhos espirituais têm que estar atentos. Nossos olhos espirituais têm que estar ligados. Você compreende? Talvez você diz, meu Deus, mas minha vida não tem jeito. Talvez minha situação é eu botar um fim nessa minha vida. Não, amados. Não é a solução botar fim na vida. Você que esteja desesperado, a solução não é você botar um fim na sua vida. A solução é você botar fim na sua vida carnal. A sua vida carnal que tem que morrer. A nossa carne que tem que morrer para Cristo viver em nós. Nós temos que viver ligado no Espírito, pensando coisas boas a respeito do nosso Deus, a respeito do próximo, orar uns pelos outros, amar incondicionalmente, perdoar. Se alguém te machucou hoje, vai pedindo a Deus, Deus, limpa o meu coração porque eu desejo perdoar. Eu não quero carregar essa mágoa, esse rancor dentro de mim. Talvez você, jovem, que hoje esteja aí vivendo um momento de angústia, de depressão, porque você pensa que você é o pior da sua sala, que você é o pior da sua rua, o pior da tua casa, da tua família. Não, em nome de Jesus, isto é o diabo colocando na tua mente que você é o pior, que é o mais insignificante. Pelo contrário, o inimigo já trabalha aí no psicológico, porque Deus tem plano na nossa vida. Deus tem plano na tua vida. Se você, meu querido, está com essa depressão, com essa ansiedade, pode ter certeza no que eu estou falando em nome de Jesus Cristo. É porque Deus tem plano na tua vida e o diabo identificou o plano de Deus na tua vida e quer colocar essa tristeza, essa angústia, essa depressão na sua vida para você tirar da cabo da sua própria vida. Tenta entender o jogo do diabo. O jogo do diabo é sujo. O diabo veio para roubar, matar e destruir, enganar as pessoas. Olha o que esse homem acaba de me contar e eu relato aos irmãos. Na oração ele conseguia, pelo poder de Deus, mover até objetos. Correu por cima de uma lagoa, pensando que era um asfalto. Os olhos dele estavam focados tanto em Deus que ele continuou correndo, porque se ele tivesse avistado que era uma lagoa, talvez a carne dele ia parar, você entende? Talvez se ele estivesse correndo e as pessoas atrás dele querendo matar ele, e ele visse que era uma lagoa, visse que era um rio, ele ia parar.
ele não iria prosseguir, porque a carne ia achar o limite. A carne, nossa carne, acha as barreiras, consegue enxergar as barreiras. A nossa carne só enxerga as dificuldades. A nossa carne só enxerga as impossibilidades, as dificuldades. Quantas pessoas, amados, têm um coração tão limpo, tão maravilhoso em ajudar as pessoas, é capaz de tirar até a roupa do próprio corpo e dar para o próximo, mas não é capaz, não consegue largar a bebida. Não consegue. Você entende como é que a carne se torna escravo? Tem pessoas que é capaz de pegar o próprio pagamento, o salário do mês e doar para matar a fome de uma família e fala assim, depois eu me viro. São pessoas voltadas a ajudar. Eu conheço pessoas que são tão boas de coração, mas elas não conseguem largar o cigarro, não conseguem largar a cerveja. Não conseguem. Porque a carne está ali focada naqueles desejos, porque o vício supre um certo momento a necessidade, dá a calma para aquela pessoa, mas a pessoa quer ficar livre daquilo. Ela quer, mas não consegue. Ela não consegue. Eu conheci um rapaz, certa vez nós tínhamos saído da igreja e nós paramos numa esquina onde estava vendendo um cachorro quente, e eu conheci um rapaz e ele, vontade de estar na igreja, congregar na igreja, vontade de estar louvando na casa do Senhor, mas aí ele começa a contar a vida dele naquele momento ali para mim. Eu nunca ouvi, nunca tinha conhecido, e ele começa a contar a vida dele, que ele destruiu a vida dele com drogas. E detalhe, conversando com ele, eu identifiquei uma pessoa com coração bom. E ele saiu tão feliz, ele conversando assim, saiu sorrindo. E eu passei para ele o canal, ele começou a ouvir. Depois, em seguida, ele mandou uma mensagem para mim, falando que está ouvindo e está fazendo bem para ele. Amados, a carne prega peças, a carne nos arrasta para situações de tristeza. E o problema não é ficar triste como você pode ficar triste, amados. Sabe qual é o problema? É permanecer lá. O problema é permanecer na depressão, é permanecer na angústia, é não clamar a Jesus e falar, Jesus me socorre, me ajuda a atravessar daqui para lá. Nós temos que pedir isso, irmãos. Nós temos que fazer como esse homem que eu falei aqui. Atravessar os lagos das dificuldades da vida e sem enxergar que ali há um lago de problema. Quando nós olhamos para os problemas tendem a ficar mais difíceis, ficarem maiores do que de fato eles são. Deixa o sobrenatural agir na tua vida em nome de Jesus nesta noite. Deixa o sobrenatural de Deus agir na tua história em nome de Jesus nesta noite. Acredite, comece a orar, use o poder da oração, use o poder da fé. Faça como esse homem fez na época quando ele estava orando. Fala, meu Deus, em nome de Jesus, arranca, Senhor, move, Senhor, este mal que está na minha cabeça, lança para longe em nome de Jesus, arreda, Senhor, arrasta este mal para longe de mim em nome de Jesus. Me faça passar por cima dos meus problemas. Meu Deus, eu quero passar por cima dos meus problemas sem mesmo identificá-los, sem mesmo olhar que o problema está diante de mim. Eu quero chegar do outro lado, seguro. Aleluia. O nosso Deus, Ele mostrou para ele. E eu peço em nome de Jesus, amados, que ele tenha voltado para os caminhos do Senhor. Porque são experiências a qual, se a pessoa largar, abandonar, de fato é a condenação, é a morte eterna. Porque pessoas que experimentam fatos e vivenciam histórias tão lindas, essas pessoas elas têm que ficar abraçadas com Jesus e trabalhar para o reino de Deus. Aleluia. Eu já contei assuntos e fatos comigo, situações que aconteceram comigo. Já saí do meu corpo e identifiquei que eu havia morrido e meu Deus me fez voltar. Aleluia. Eu fui transladado, fui capturado por uma luz que eu não identifico o que é, que estava no céu. Me puxou para um lugar, uma câmara totalmente branca, um lugar totalmente branco. Depois fui colocado na porta da minha casa, no portão da minha casa. É em nome de Jesus, aleluia. Caí num lago quando eu era criança, no fundo do rio, fiquei respirando pela misericórdia de Deus. Nem sabia quem era Deus, quem era Jesus, mas o Senhor me deu fôlego de vida. Fiquei respirando como eu estou aqui conversando com os irmãos. Aleluia, fui liberto. Deus me livrou das ações do diabo.
O diabo me enganando, me arrastando para rituais, me levando para lugares, dizendo que meus caminhos estavam fechados, que eu precisava abrir o caminho. E quando eu fiz uma oração simples, dizendo: Senhor, se isto for ruim, não deixe entrar em mim, não deixe pegar em mim. E o meu Deus empurrou a mulher que estava fazendo o encantamento para longe, afastando de mim. E hoje eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor, com alegria, amados, para que você ouça essa palavra e acredite que este mal pode ser jogado por terra sim. Essa tristeza, essa dor na cabeça, essa angústia, esse problema que não sai, em nome de Jesus Cristo. Use a autoridade que o Senhor está te dando nesta hora. Aproveite este momento em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Nós vamos orar, amados. Nós vamos orar. Aleluia. E eu peço a você, se inscrevam nesse canal, clique no sininho, em nome de Jesus, deixe o teu like. Nós estamos trabalhando em duas frentes, pelo canal Pastor Jefferson Roque, pelo canal Jesus Sigo e Recomendo. Se você quiser também me achar em nome de Jesus, tem um podcast chamado Pastor Jefferson Roque. Lá você vai ficar ouvindo as mensagens sem interrupção. Amém, queridos? Se você tiver uma Alexa, é só você falar: Alexa, Pastor Jefferson Roque. Tá bom? E nós estaremos lá em nome de Jesus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu quero estar neste momento agradecendo ao Senhor pela tua vida. Agradeça a Deus pela tua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Soberano Pai, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu agradeço, Senhor, meu Deus amado, por esta noite poderosa, maravilhosa, a qual os seus filhos são libertos, arrancados das drogas, das depressões, das tristezas, das angústias. Meu Deus, em nome de Jesus, faça, Senhor Deus amado, um mover agora. Meu Deus, retira esta mulher das drogas, retira este homem das drogas, em nome de Jesus. Retira, Senhor Deus, teus filhos desses remédios, ó Pai, remédios que têm deixado essas pessoas dopadas. Eu te apresento, Senhor Deus, esta mulher angustiada, este homem angustiado, Senhor, que o Senhor apresentou esse trabalho neste momento. O Senhor se apresentou nesta hora dizendo que a solução sim. O Senhor é um Deus do sobrenatural. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor cria estrada onde não tem rua. O Senhor cria, Senhor meu Deus, situações para as pessoas serem salvas, libertas e transformadas. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós, na autoridade que o Senhor nos deu, abençoe. Tira, Senhor Deus, todo barulho nessa cabeça, todo barulho nesta mente, para a glória do teu santo nome. Nos dê uma excelente noite de descanso, de paz. Faça-nos deitar, Senhor, e dormir, Senhor Deus, em nome de Jesus, o sono dos justos, para a glória do teu santo precioso nome. Abençoa os jovens, os adolescentes, as crianças, este casal, este lar, os trabalhos, as empresas. Abençoa os hospitais, as penitenciárias, que todos, em nome de Jesus, ouçam a tua palavra, alcance a libertação e a vida eterna, em nome de Jesus, Pai. É assim que eu oro e te louvo e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, até aqui o Senhor nos deu esta palavra. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo.